Opa, tudo bem? Thales Jordan do Desvendando Exatas aqui. No vídeo de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre o método de integração por partes, que é uma técnica de integração muito interessante porque ela nos ajuda a resolver integrais entre produtos de funções contínuas, em que a gente não consegue aplicar a substituição simples, de forma simples, ou o teorema fundamental do cálculo, TFC, diretamente. Lembrando que, em integrais, o ideal é a gente aplicar o teorema fundamental do cálculo diretamente. Então, as técnicas que a gente aprende é justamente para a gente poder fazer isso. Então, essa técnica ela é muito comum para resolver integrais do tipo polinômio vezes trigonométricas, por exemplo, x vezes cosseno, x ao quadrado vezes seno, x ao cubo tangente, por aí vai. Exponencial vezes funções trigonométricas, então e elevado a x vezes cosseno de x, produtos entre funções ali, por exemplo, polinomiais e logaritmo, xln, ou o próprio ln, né? Lembrando que ln de x pode ser escrito como x elevado a zero vezes ln de x. Então, todas essas funções a gente consegue integrar utilizando essa técnica. E aqui no Desvendando Exatas isso aqui vai ficar muito fácil, porque a gente vai desenvolver do zero ali a fórmula de integração por partes. E mais uma vez, né, a gente vai utilizar conhecimentos prévios. Vamos utilizar a regra do produto de derivadas, né? Então a gente vai partir da regra do produto de derivadas, vamos obter a fórmula de integração por partes, utilizando aqui como notação para as funções FG, mas você pode utilizar UIV, HZ, WY, enfim, fica a seu critério, isso não vai mudar nada, que é justamente para, em algum momento ali, se você esquecer a fórmula, você vai perceber que conforme você for exercitando, vai ficar muito gravado, né? Vai ficar ali tatuado na sua mente, mas se esquecer, você já sabe como resolver. Belezinha? Sem mais delongas, bora pro vídeo, mas não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, curtir, comentar e compartilhar esse vídeo com mais pessoas. O intuito é sempre ajudar você. Tranquilão? Bora pro vídeo. Beleza, gente, bora lá. Vamos partir aqui, né? A primeira coisa é que a gente vai supor que f de x e g de x são contínuas, beleza? Então, a gente vai partir aqui do pressuposto da continuidade de funções. E aí aqui, né, eu vou pedir permissão para não ficar utilizando essa notação f de x, g de x. Você já vai saber que são funções dependentes de x, até para não ficar carregando tanta notação. Então, vamos partir aqui da regra do produto de derivadas. Então, o que a gente sabe lá da regra do produto? Que se eu tenho aqui a derivada de f vezes g, a gente sabe que é derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Agora, a gente vai isolar, por exemplo, aqui f vezes g'. Então, eu vou passar f' vezes g para o outro lado. Como ele está com sinal positivo, vai para o outro lado com sinal negativo. Então, bora lá. Fazendo isso, a gente chega, né, que fg', vamos aqui colocar um implica, fg' é igual a f vezes g, a derivada disso aqui tudo, menos f' vezes g. Agora, perceba que a gente pode fazer a integral dos dois lados aqui. Então, se a gente fizer a integral dos dois lados, ou seja, vamos integrar isso aqui tudo, certo? Com relação à variável x. Então, a gente vai integrar com relação à variável x. Vamos fazer aqui bonitinho? Então, integrando com relação a x, a gente vai ter integral de fg' dx vai ser igual a integral disso aqui tudo, né? Então, a gente coloca aqui uma chave, vai ficar fg', que é a derivada, menos f' vezes g, dx. Tá faltando alguma coisa? Tá faltando a constante de integração. A gente nunca pode esquecer a constante de integração quando a gente tem uma integral indefinida. E foi justamente por isso, né, que eu cogitei desenvolver aqui a fórmula de integração por partes, primeiro, né, com a integral indefinida. Porque geralmente o pessoal esquece a constante de integração e isso demanda um erro, né? Então vai acabar acontecendo ali de ter um zero na questão simplesmente por esquecer o nosso amigo aqui, K. Belezinha? Agora a gente vai aplicar uma técnica, né? Uma propriedade de integral que é bem conhecida, que é basicamente, né, separar aqui a integral em duas. Porque quando a gente tem a integral da soma ou subtração, a gente pode separar em somas ou subtrações de integrais independentes. Então, nesse caso aqui vai ser uma subtração
Portanto, né, isso implica que a integral de fg' dx é igual à integral disso aqui tudo, né, da derivada de fg' dx menos a integral de f' vezes g dx mais o k. E aqui a gente chega numa igualdade muito importante. A gente já está quase chegando lá na fórmula de integração por partes. Mas perceba o seguinte, integral da derivada. Aqui nesse ponto vale comentar que a integral ela é a antiderivada. Então é como se, perceba, como se a gente conseguisse cancelar uma com a outra. Então a integral da derivada vai dar o próprio integrando ali, ou seja, vai ser o próprio f vezes g. Portanto, né, partindo aqui para o outro lado da tela, o que a gente tem? Que a integral de fg' dx vai ser igual à integral, na verdade a gente já vai cancelar aqui, né? Vai ser justamente f vezes g menos a integral de f' vezes g dx mais k. Olha só que legal. Então agora a gente pode, né, colocar aqui o x, né, para ficar tudo bonitinho. A gente conclui, portanto, que a integral de f de x, g' de x, dx é igual a f de x, g de x, menos integral de f' de x, g de x, dx mais k. Essa é a fórmula de integração por partes. Perceba que a gente só utilizou aqui conhecimento prévio, técnicas de integração normal, ali, propriedades, né, básicas, como, por exemplo, integral da subtração entre dois integrandos, ali a gente separa em dois, e que a integral é antiderivada, e a gente consegue obter essa fórmula tranquilamente. O que eu quero que você atente aí, ó? Perceba que do lado esquerdo é a integral que você vai ter que resolver. Então, por exemplo, o x ao quadrado vezes seno. Você vai ter que definir quem vai ser o x quadrado e quem vai ser o seno. Se você define um, automaticamente o outro já vai estar definido. Mas perceba que se você escolher uma função f de x, digamos assim, inadequada, quando você chegar aqui na integral do lado direito, que o objetivo é sempre simplificar, tá? A gente quer aplicar o teorema fundamental do cálculo. Esse é o objetivo. Se você escolher a função f de x inadequada e o f' for uma coisa mais chata ainda de se integrar, você não vai estar resolvendo o problema, você vai estar construindo um monstro. Então, antes de sair resolvendo o problema, pense um pouquinho em quem vai ser a escolha, né? Em quem você vai determinar ali como f e como g'. Tranquilão? Vamos resolver agora um exemplo para ficar mais fixado esse conteúdo aí. Bora lá. Beleza, gente, vamos resolver aqui a integral de x vezes cosseno. Como eu havia falado, né, integrais do tipo polinômio vezes função trigonométrica são muito comuns se a gente aplicar a técnica de integração por partes. Você vai perceber bastante isso. Aqui está a nossa fórmula, a gente só vai aplicar. Só que antes disso, como eu havia comentado na transparência anterior, é super interessante você fazer aqui um estudo prévio de quem vão ser as funções f e g'. Lembrando que a integral que você vai calcular é justamente a integral que está aqui do lado esquerdo. Então, você precisa ter essa noção, que se você escolher uma função f de x complexa, na hora de derivar lá na frente, você pode estar criando um monstro. Beleza. Aqui, né, vocês vão perceber que polinômios vezes trigonométricas, por exemplo, é muito mais simples escolher f de x igual ao polinômio. Nesse caso, seria x. Então, o que sobra, né, que no caso seria aqui o nosso g' de x, o g' de x aqui é o cosseno de x. Então, a gente já deriva aqui, ó, f' de x é a derivada de x que vale 1. Perceba que aqui a gente já meio que matou o problema, porque se a derivada de x é 1, opa, a gente vai ter a integral de g. E, naturalmente, né, a gente vai obter aqui g de x. G de x é basicamente a integral de g' de x, dx, né? E a gente sabe que g' de x é cosseno de x, dx. E quem é a integral do cosseno?
Pense, é uma função cuja derivada dá o cosseno. Então, é o próprio seno de x. Perceba, então, que aqui do lado direito da fórmula de integração por partes vai aparecer 1 vezes seno. E aí a gente vai saber, né, assim, com muita tranquilidade, que a integral do seno vai dar menos o cosseno, porque a derivada do cosseno é menos o seno. Então, perceba que é bem tranquilo, desde que você faça esse estudo prévio aqui. Outro detalhe, perceba que eu não coloquei constante de integração, por exemplo, C aqui, ó, quando eu integrei G'. Por quê? Porque todas as constantes de integração eu já vou estar contabilizando aqui em K. Tranquilo? Isso aqui é uma coisa realmente aceitável, então você pode fazer em prova. Belezinha. Agora que a gente já tem aqui tudo montado, é só aplicar a fórmula. Então a gente vai ter aqui, ó, integral de x vezes cosseno de x dx, x cosseno de x dx é igual, primeiro, f vezes g. F a gente viu que vale x, g a gente obteve ali que vale seno de x. Então é x vezes seno de x menos integral de f' de x, que a gente viu que vale 1, vezes g de x, que é o próprio seno de x dx, mais k. Não esqueça a constante de integração, tá? Aqui você não pode esquecer. Então isso implica que integral de x vezes cosseno de x vezes cosseno de x dx, vamos fazer aqui esse x bonitinho, vamos lá, x vezes cosseno de x dx é igual, repetindo aqui, né, x vezes seno de x, menos, perceba que 1 vezes seno é seno, e a integral do seno é quem? É menos cosseno, então vai ter o menos aqui da fórmula, menos cosseno de x, mais k. E por que é menos cosseno de x? Porque a derivada do cosseno é menos o seno. Então, a derivada do menos cosseno dá o seno. Portanto, a integral de x vezes o cosseno de x dx vai ser simplesmente x vezes seno de x mais cosseno de x mais k. Ou seja, por que ficou mais? Menos com menos, né? Menos aqui com menos aqui do cosseno, mais cosseno de x mais k. Então perceba que em todas as linhas eu repeti a constante de integração, você tem que repetir o k. Você pode contabilizar todas as constantes nesse k, então não precisava, por exemplo, colocar aqui um mais c na hora que você estava integrando g', porque esse czinho aqui já está contabilizado lá no k. Não tem problema. Mas você não pode deixar de colocar o k em todas as linhas ali quando você está aplicando a fórmula de integração por partes. Tranquilão? Perceba que nessa última integral, né, o último detalhe aqui antes de a gente encerrar esse vídeo, o último detalhe é que a gente aplicou o TFC diretamente. O objetivo das técnicas de integração é basicamente esse, seja uma substituição, seja uma integração por partes, seja frações parciais. Enfim, a gente quer aplicar o TFC diretamente. A gente quer simplificar de forma que chegue em uma integral tranquila de calcular. Belezinha? Tranquilo? Vamos lá. Beleza, né, gente? Tranquilo, né? Então perceba que quando a gente aprende a estruturar o raciocínio, quando a gente aprende a utilizar o que a gente já conhecia previamente, fica muito mais simples. A gente partiu do nada, chegamos na fórmula de integração por partes, percebemos a relevância de fazer uma análise preliminar ali das funções f e g'. Isso é essencial porque a gente tem que sempre tatuar isso na mente. Em integração, independentemente da técnica, a gente quer aplicar o TFC. Esse é o objetivo, a gente quer resolver da forma mais simples possível. Então, às vezes, a gente pode utilizar uma integração por partes e uma substituição ali simultaneamente. Mas o objetivo vai ser integrar, ou chegar numa integralzinha facinha de resolver pelo TFC. Próximo vídeo, né, em algum momento aqui a gente vai lançar um vídeo em que a gente vai utilizar ali como referência outros tipos de funções, por exemplo, ln de x, por exemplo, exponencial vezes seno e por aí vai. E vamos aqui trazer umas dicas muito interessantes que podem te ajudar na sua prova. As técnicas de integral, mais uma vez, elas vão ser muito importantes para que você desenvolva esse raciocínio e consiga resolver vários tipos de problemas.
Belezinha? Então não se esqueça de curtir, comentar, pode deixar suas dúvidas aí que eu vou responder todas com muito carinho. E é isso aí, um abração, tamo junto.